Iniciando, então, o nosso encontro. Hoje a gente vai falar sobre missão. E aí eu quero só começar com um exercício. Quero te convidar a fechar seus olhos só um pouquinho. Você fecha seus olhos? Eu quero que você, de olhos fechados, imagine a palavra missão. Só imagine a palavra. Agora, eu quero que você perceba o seu corpo. Qual que é a sensação que te dá ao pensar que você está aqui nessa terra por uma missão? Qual é a sensação? Só sente, de olhos fechados. Essa sensação, ela é positiva? É uma sensação confortante? Ela te faz doer alguma parte do seu corpo? Talvez a tua cabeça, talvez as suas costas? Observa bem esse momento. E vou ficar agora em silêncio um minutinho. Enquanto isso, eu quero que você simplesmente se observe. Continue imaginando a palavra missão. Agora pode abrir os seus olhos. E eu queria que alguém compartilhasse aqui no chat mesmo. Primeiro, eu quero que todo mundo compartilhe aqui no chat se a sensação foi positiva ou negativa. Você pode colocar um sinalzinho de mais ou menos ou escrever mesmo bom ou ruim. Você pode também reagir, né? Aqui embaixo a gente tem as reações, ó, o joinha, tá vendo? O joinha que deu foi bom, sensação, para baixinho que não foi bom. Conta para mim, então, foi positivo? Ótimo. Alguém sentiu alguma sensação no corpo, como, por exemplo, dor nas costas? Dor nas costas, dor de cabeça. Alguém sentiu algo assim? Foi bom. Olha que legal. Que bom, né? Quando a gente fala de missão, muitas vezes a gente acredita que a gente veio aqui para ter uma única missão. Eu não senti dor. Perfeito, perfeito. E muitas vezes a gente acha que, meu Deus, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Só que a gente se esquece que nós temos vários propósitos e várias missões, né? Por exemplo, hoje aqui eu tenho uma missão com vocês, né? Uma missão de trazer aconchego, conhecimento, intimidade com Deus. Então, é uma única horinha, e nessa horinha eu tenho uma missão com vocês. Então, qual é? Eu vou te fazer algumas perguntas já para você se questionar, e para quem está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a pegar um papel e caneta, tá? Porque sempre que eu precisar, eu vou te pedir para anotar alguma coisa. Já vou te explicar uma coisa sobre mim, né? Eu sou uma terapeuta comportamental. O meu atendimento ele é diferente, porque eu uno a neurociência com a fé, mas eu planejo tudo, tá tudo planejadinho aqui, mas às vezes Deus fala assim, não, filha, vamos por outro caminho, e eu, obediente, vou. Então, às vezes você vai ver aqui um material, uma ferramenta para eu usar e eu não vou usar. Então, não estranhe, porque eu realmente sinto o momento e faço conforme a vontade de Deus. E isso é missão. Missão é perceber qual a vontade de Deus e agir diretamente relacionada a esse sentimento, a essa responsabilidade, a essa vontade de servir a si, ao próximo e a Deus, tá? Eu anotei aqui uma frase que eu quero muito compartilhar com vocês. Se você puder deixar ela anotadinha aí para você olhar sempre que possível, a frase é assim, ó. Não existe missão sem movimento. Você anota para mim? Não existe missão sem movimento. Não existe, gente. E aí, muitas vezes, você se sente paralisada, você se sente perdida, empacada, engessada. Alguém já se sentiu assim?
Bem-vinda. Alguém já se sentiu engessada, estagnada, congelada? Muitas vezes, esse sentimento, ele vem para te confundir, para que você não possa realizar o que Deus deseja que você realize. Porque missão não existe sem movimento. E o capeta sabe disso, minha amiga. E aí, o que ele faz? Ele te confunde e ele te paralisa. Quem aqui já se questionou se era capaz de algo? Ah, eu não sou boa o suficiente. Ah, ninguém vai querer me ouvir falar sobre isso. E se eu falar e não gostarem? Quantas vezes a gente se compara com o outro, a gente se sente menor que o outro, a gente acha que aquela ideia, aquela sensação que veio no nosso coração é só uma ideia. E aí a gente congela. Eu tenho um evento presencial chamado Mulheres Renovadas. Aqui temos duas que já participaram, né? A Flávia já participou e a Adriana já participou. Mulheres Renovadas, era um desejo muito forte do meu coração. Ele vinha reverberando na minha mente, no meu coração, e eu ficava enrolando. E eu falava assim, não. Tanta gente fazendo evento presencial, mas ninguém vai nesse negócio. Estou 11 anos com Mary Kay, vou fazer um evento de terapia, ninguém vai, porque o povo vai achar que tudo para mim é associado a uma coisa. E eu fui criando histórias na minha mente, fui ouvindo as histórias e travei. As histórias que a sua mente te conta nem sempre são verdade. Na neurociência, a gente tem uma frasezinha assim, ó, força negativa. Você sabe o que é força negativa? É quando a sua mente inventa uma história para te proteger. Quer um exemplo? Por que de verdade a Kátia Vanessa estava com medo de fazer o evento presencial? Ela estava com medo de não ser boa o suficiente. Só que ela contou todas as outras histórias porque, na verdade, ela tinha medo de não ser aceita. E aí, o que o meu subconsciente falava para mim? Não, você nem tem tempo para isso. Você não tem tempo, agora não dá. Ninguém paga para ir em evento presencial. Quem que vai querer um evento de terapia com fé? Como é que você vai misturar religiões? Então, a minha mente foi criando histórias e eu comprei essas histórias por um período da minha vida, até chegar um dia que eu, desculpa a sinceridade, vocês vão perceber aqui o humor na minha fala, que eu tomei vergonha na cara. E eu falei para mim, Curlidá, tô vergonha, bora fazer esse negócio. E aí eu comecei um processo lindo de cura, que começou em mim. Eu comecei a me curar, a parar de comprar as historinhas da minha mente, para começar a colocar a cara para bater. E aí, o primeiro evento de Mulheres Renovadas foi incrível. Mas ele foi fácil? Ele não foi. Sabe aquele negócio que não anda? Que ninguém se inscreve, que não acontece? Era tudo daquele jeito, porque, na verdade, eu estava reverberando medo. E quando eu ajoelhei e falei, Senhor, já fiz tudo, te entrego agora. Quando eu fiz isso, Deus entregou. E um evento que tinha 2 inscritas viraram 14 inscritas. E nessas 14 mulheres foram transformadas. Mas tem uma mulher a mais aí que foi transformada, que foi a 15ª mulher, que fui eu. Eu voltei desse evento transformada. Sabe quando você sente que você mudou? É igual quando a gente vai no salão e muda o cabelo, que a gente se sente mais empoderada. Foi uma coisa assim que eu senti. E aí, eu cheguei em casa e falei, eu estou diferente. Eu sinto que eu estou diferente. E a Mulheres Renovadas é de Romanos 12:2, que diz que a renovação vem através do conhecimento, né?
Quem tiver a oportunidade de participar desse evento, eu super recomendo, ele é lindo. Eu provo para você. Eu te ensino sobre a mente e provo que está tudo na Bíblia. Ele é lindo. É uma imersão de cura linda, linda, linda. E a primeira pessoa que foi curada fui eu. Eu me transformei como esposa. Eu me transformei como esposa que vocês não têm noção. E meu marido fala assim, devia ter feito esse negócio antes. Né? Porque ele se deu super bem. Mas essa é a minha única missão? Claro que não. Então, não existe missão sem movimento. E aí, eu quero que você, embaixo dessa frase, coloque assim a seguinte pergunta para você: aonde eu não estou em movimento? Coloca aí para mim no seu papelzinho. Aonde eu não estou em movimento? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque provavelmente, aonde você está empacando, congelando, é onde você tem uma grande missão. Aquele medo absurdo, provavelmente existe uma missão linda para acontecer aí. Tá? Anota aí. No nosso clube do livro, lindo e maravilhoso, que é a nossa comunidade feminina, a gente tem esses exercícios e a gente tem a leitura. Então, eu vou ler para vocês uma parte do nosso capítulo e, conforme for, eu vou trazendo novas consciências e novas perguntas para vocês, tá? Então, quem chegou depois, que não pegou papel e caneta, pegue, tá bom? Aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. João 17, 4. Você foi posta no mundo para dar uma contribuição. Você não foi criada apenas para consumir recursos, comer, respirar, ocupar espaço. Deus a criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus te fez. Você foi criada para acrescentar alguma coisa à vida deste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criada para servir a Deus. A Bíblia diz, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. Essas boas obras são serviços. Sempre que você serve alguém, de alguma forma está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um dos seus propósitos. Nos próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente te formou para esse propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de a formar no útero da sua mãe, eu a escolhi. Antes que você nascesse, eu a separei para uma obra especial. Você foi posta neste mundo para uma missão especial. Inclusive, foi comprovado cientificamente, recentemente, que não é o espermatozoide mais rápido que é fecundado. Vocês viram isso? Eu, inclusive, postei no meu Instagram, depois vocês procurem lá no meu Instagram, acho que tem uns 4 meses que eu postei isso. Não é o espermatozoide mais rápido que fecunda. O útero, um espermatozoide específico. Então, você foi escolhida, literalmente. Você foi escolhida para estar aqui hoje. Você foi escolhida para estar viva
para estar na família que você está, no trabalho que você está, na igreja que você está, no lugar que você está. Então, quando você se sentir pequena, quando você se sentir incapaz, lembre-se que você foi escolhida, você não foi a mais rapidinha, você não foi o espermatozoide mais rápido, você foi o escolhido. Depois vocês pesquisem no meu Instagram, que tem um videozinho falando sobre isso, e é lindo, gente. É lindo. Principalmente se você veio de uma gestação não planejada. Aquela sensação de, ai, não me queriam. Minha mãe não me planejou, minha mãe não me queria, meu pai não me queria. Deixa eu te falar uma coisa. Tinha alguém muito maior que te queria. Deus te queria aqui. Deus te queria nesse encontro hoje. Hoje nós somos 7 aqui, nesse momento. Algumas entram, algumas saem, algumas vão entrar, algumas vão ficar. Porque vocês foram escolhidas para ouvir tudo que a gente preparou para hoje. E quando eu digo a gente, eu digo eu, meu livro e Deus. Tá? Continuando. Você foi salva para servir a Deus. A Bíblia diz, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o santo trabalho. Não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano. Deus redimiu, assim você pode realizar a sua obra santa de Deus. Você não foi salva pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus, há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Aí agora eu quero que você fale para você mesma. Eu sou importante e valorosa. Repete comigo. Eu sou importante e valorosa. Escreve aqui para mim no chat. Eu sou importante e valorosa. Você escreve? Escreve aqui para mim. Toda vez que você escreve, que você repete, você manda um novo comando para a tua mente. Até quando você faz aquelas brincadeirinhas bobas no Instagram, você também está mandando comandos para você. Então, aqui a gente vai fazer programações positivas. Eu sou importante e valorosa. Perfeito. Comprar nossa salvação custou a Jesus a sua própria vida. A Bíblia faz recordar, Deus pagou um alto preço por vocês, portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Eu vou continuar lendo, mas quem escreveu ainda, escreva. Eu sou importante e valorosa, tá? Não servimos a Deus movidas por culpa, medo ou pela obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos a vida pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos a outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvas. Nosso amor, uns pelos outros, dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente na minha vida. O coração salvo deseja servir. E aí eu quero fazer um adendo aqui, que muitas vezes você está justamente o contrário. Muitas vezes você é a salvadora do rolê. O que isso quer dizer, Kátia Vanessa? Que você está sempre servindo, mas esquece de se servir. Você está sempre dando, mas esquece de receber. Está sempre valorizando o outro e esquece de se valorizar. Então, muita atenção para isso. Primeiro, a gente cuida da gente. E a gente estando bem, a gente entrega para o outro. E muitas vezes você está fazendo isso porque você está repetindo alguém. Está repetindo um padrão.
Observe bem os seus comportamentos. Eu fiz uma formação terapêutica de repetição de padrão, e ele pediu para a gente comparar, observar o nosso dia a dia e fazer um mapeamento, né? E nisso eu descobri, porque eu não tinha olhado para isso ainda, então foi uma descoberta. Eu descobri que eu servia todo mundo e eu era a última a servir. Eu servia todo mundo da casa, as crianças, se a minha mãe tivesse, se minhas irmãs tivessem, se meus sobrinhos tivessem, e eu era a última a me servir. Então, se o gostoso acabou, acabou. Se eu fiquei sem alguma coisa, eu fiquei. Se eu queria comer aquilo e não tinha mais, eu vou ficar sem. E eu fazia isso sem perceber. E quando eu fui resgatar quem eu estava imitando, quem eu estava repetindo a minha avó materna, que além de ser minha avó, é minha madrinha de batismo. Então, de forma inconsciente, eu repetia a minha avó, porque eu amava demais, amo demais a minha avó, admiro demais a minha avó. Então, ela tem um poder sobre a minha vida e eu, de forma inconsciente, repetia ela. E aí eu precisei trazer uma resposta para a minha mente. A minha avó fazia aquilo porque muitas vezes não tinha comida para todo mundo. E ela cuidava dos filhos para que eles crescessem saudáveis. Eu não vivo a realidade da minha avó. Se não tiver o suficiente, não é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu errei na conta. Eu tinha que ter feito mais. Quando eu tomei essa consciência sobre mim, eu precisei mudar. E no começo foi muito desconfortável. E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você está repetindo um padrão como o meu, que está trazendo para você um significado negativo. E que quando você for tomar a decisão de mudar, vai te incomodar. E faz parte. Também incomoda estar num lugar triste, ansioso, preocupado, não se valorizando, não se merecendo. Então, se for para passar por um desconforto, que seja um desconforto que vai me levar à evolução. Tá? Então, já fica a dica para você. Escreve aí para mim, vamos deixar essa tarefa, essa consciência. Qual comportamento eu preciso avaliar? Anota aí. Quando você anota, eu vou beber uma água. Qual comportamento eu preciso avaliar? E claro que eu estou falando do comportamento de você com você. Então, de você consigo. Não de você com o outro. Tá? Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria é o ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa em pastores, padres, clérigo, mas Deus diz que cada membro da família é um ministro. Na Bíblia, a palavra servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristã, ou seja, crê em Cristo, então é uma ministra. Quando está servindo, está ministrando. Eu agora estou servindo. Então, agora eu estou ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo, usando o novo dom da saúde. É exatamente isso que nós devemos fazer. Somos curadas para ajudar os outros. Lembra que eu falei que começou a cura em mim para que eu pudesse ter mulheres renovadas? E quando eu fui lá curar feridas, emoções, aumentar a fé, eu fui mais uma vez curada. Por isso que eu te contei essa história. Somos abençoadas para ser uma bênção. Somos salvas para servir, mas não para ficar sentadas esperando pelo céu. Eu vou repetir uma frase que eu já falei aqui, mas se você entrou depois você não ouviu e eu quero que você anote, não existe missão sem movimento. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente para aceitar a sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente?
Ele nos deixa aqui para que possamos cumprir os propósitos dele. Vou repetir. Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. A gente não veio aqui por um propósito ou uma missão, tá? São vários. Você tem uma missão como filha, como irmã, como mãe. Depois que você é salva, o Senhor tenta usá-la para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamada para servir. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamada por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras, padres ou outros trabalhadores obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independente do seu emprego, da sua carreira. Você é chamada para ser cristã, que sirva em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. A Bíblia diz, Deus nos salvou e nos chamou para sermos um povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por sua causa e por causa da sua graça. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidas para falar acerca de excelentes qualidades de Deus, mas não, que o chamou sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros. Você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para viver uma vida útil no serviço de Deus. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado para o serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os demais. Uma razão pela qual você precisa estar vinculada a uma igreja é o cumprimento do chamado divino para servir outros fiéis de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis, outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre na sala de jantar, mas a pequena luz noturna que impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, todos dependemos uns dos outros para atuar. O que isso quer dizer? Que muitas vezes você vai se sentir pequena, mas não é o seu tamanho que importa. Ou melhor, não é o tamanho que você acredita que você tem que importa, e sim o que Deus tem planejado para a tua vida. Mas tudo isso começa olhando para você, cuidando de você. Porque se você não estiver bem mentalmente, você não consegue, você para. Lembra que a gente começou o encontro aqui falando quem aqui já se sentiu estagnada, parada, empacada, congelada? É porque você ainda não entendeu quem você é. É porque muitas vezes a mente está precisando de uma atenção especial. E talvez a atenção especial seja descansar, dormir um pouco mais, parar de se comparar, parar de se cobrar tanto, reconhecer as pequenas, grandes conquistas todos os dias. Parar de reclamar. Reclamação, murmuração é um hábito de fracasso, mas é um hábito. E eu acredito que ter esse hábito. A maioria aqui deve ter esse hábito.
e ele não leva a lugares positivos. Ah, você está falando para eu não olhar para o problema? Não, eu estou falando para você resolver o problema sem murmurar. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. E dar sua vida para salvar a muitos. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado na nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar a nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus na nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Às vezes o dar não está relacionado com o dinheiro. Às vezes o dar é você dar um abraço carinhoso, é você trazer uma palavra reconfortante, é você trazer uma solução em vez de um problema, é você entregar amor, nem que seja só com um olhar, sabe? E eu acho que esse eu sei que essa é uma das minhas missões. Trazer, por exemplo, a diversão, trazer uma palavra importante para aquela pessoa, mas essa não é a minha única missão. E talvez você também tenha essa missão, mas esteja aí acanhada, achando que é pequena demais. Mas a gente já falou sobre isso aqui, né? Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos. Não existe missão sem movimento. Seguir aprendendo mais e mais. Não, precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação. A antiga comparação entre o mar da Galileia e o mar morto ainda é verdade. O mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também deságua. O mar morto não sobrevive, pois ao contrário do primeiro, ele não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessitam é de experiência em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. E como que a gente faz isso? Praticando. Preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu aos demais da sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmas em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupada, eu tinha objetivos próprios, eu estava preocupada em trabalhar, me divertir, em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei, comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta para os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre o que vivem para si mesmo. E aqui eu quero fazer um adendo. Você pode, sim, se dedicar ao trabalho, a se divertir, e você pode fazer tudo isso servindo. Eu estou agora trabalhando, eu estou me divertindo, e eu estou servindo ao mesmo tempo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. 3, na verdade. Eu deixei aqui, anotado, que eu quero que você escreva aí. Minha missão hoje é... Anota para mim. Qual é a sua missão hoje? Escolhe só uma. Talvez sua missão hoje seja amar o seu marido apesar de... né?
Talvez a sua missão seja cuidar da sua casa, apesar de. Talvez a sua missão seja levar autoestima, carinho, respeito através do seu trabalho. Talvez a sua missão seja ensinar pessoas a fazerem arranjos de flores, né? Porque aqui a gente tem uma maravilhosa que faz lindos arranjos de flores para decorar a igreja que ela frequenta. Talvez a sua missão seja compartilhar algo que você foi curada. Escolhe uma, só uma. A segunda pergunta é: anotaram a primeira? Manda um joinha para mim se você anotou. Ok. 2, eu posso impactar. Então, a primeira é: minha missão hoje é. A segunda é: eu posso impactar. E aí você vai listar 2 pessoas ou 2 áreas. Eu posso impactar mulheres. Eu posso impactar mulheres exaustas. Eu posso impactar mulheres que não estão conectadas com Deus. Eu posso impactar casais. Dando exemplo meu aqui. E você? Eu posso impactar pacientes. Eu posso impactar a minha comunidade, os meus sobrinhos. Viu, Leila? Foi para vocês. Eu posso impactar as minhas clientes. Eu posso impactar a minha família. Terceira, meu próximo passo é: ok, minha missão eu escolhi, já sei quem eu vou impactar, ou que área eu vou impactar, comece por onde? E muitas vezes vai ser lembrando que você é valorosa, importante e valorosa. Muitas vezes o primeiro passo é colocar o medo no bolso e ir mesmo assim. Muitas vezes o primeiro passo é parar de se comparar com o outro e fazer o que precisa ser feito. Se tem uma coisa reverberando no teu coração, não é coincidência. Deus está tocando em você, assim como Ele tocou em mim no Mulheres Renovadas. Que quem sabe um dia eu conto melhor essa história para vocês. Mas eu precisei ser sacudida. Eu precisei ser sacudida para eu parar de enrolar, porque eu estava sem vergonha. Pronto, falei pro Léo. Serviço e importância. Vocês anotaram os 3? Deus está vendo, viu? Vocês não estão anotando, estão tudo com câmera fechada. Deus está vendo. Pronto, falei pro Léo. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, uma fama, riqueza? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. Muitas vezes, seu ministério... Obrigada por responder, Nelaí. Muitas vezes, seu ministério é ser uma mãe presente. Esse é um grande ministério para mim. Eu mudei a minha vida para ser uma mãe presente. Eu mudei. Quem me conhece há tempo sabe que eu trabalhava, né? Minha irmã está aqui, me chamava de workaholic, viciada em trabalho. Eu gosto de trabalhar, gente. Eu gosto. Mas junto com o gostar, eu tinha um vício emocional, uma repetição de padrão de chegar à exaustão. Que aprendi com maninha, que aprendeu com voinha, que aprendeu. Então, eu precisei cortar esse laço e precisei reprogramar a minha agenda. E hoje, de manhã, eu sou das minhas filhas. Da minha casa. Hoje lavei escada. Hoje brinquei com a filha. Tomei um café demorado com ela. Levei meu cachorro no médico. Sem pressa e sem preocupação. Antes não era assim. Ah lá. Minha missão hoje é cuidar dos netos. Perfeito. Aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Qual o papel de importância na vida dos seus netos você precisa ter a partir de agora? Qual é a coisa que você tem, que os seus filhos, a mãe, o pai não tem, que você vai trazer esse tempero para a vida dessa criança? Pensa nisso, tá?
Servir é um caminho para quem quiser ser importante. Por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Quando servimos juntas a família de Deus, a vida assume a importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. É porque a gente está acostumada, né, a se diminuir, mas ele não está pedindo para você olhar suas falhas. Ele está pedindo para você olhar seus dons. Quais são os seus dons hoje? Quais são? Vou compartilhar uma coisa com vocês. Ai, meu Deus, compartilhe? Eu vou compartilhar. Eu aprendi, lembra que eu falei que fui curada como esposa? Isso envolve várias coisas, tá? Não é ser só uma esposa mais paciente, não mais sábia. Envolve várias coisas. Mas eu aprendi a fazer comida em grande quantidade, né? Então, eu planejo a comida da semana, eu congelo. Eu fiz essa reprogramação comportamental, né? Eu me treinei para esse comportamento, para que a minha família e eu pudéssemos nos alimentar melhor e para que eu saísse daquele vício da exaustão que eu já contei para vocês. Então, eu não preciso lavar panelas todos os dias, enfim. E esse aprendizado de fazer muita comida, né? Claro que não é muito assim para um batalhão, mas eu me viro bem com todas as bocas do fogão ligadas. E o forno também, sabe? E isso tem me trazido um desejo de repente, fazer um movimento para fazer comida para pessoas carentes, né? Então, juntar umas pessoas, quem sabe são vocês, né? A gente se juntar aí, cada um traz 1 quilo de alguma coisa e a gente fazer uma manhã de um monte de comida e sair dando para as famílias, né? Então, eu tenho tido essa vontade muito grande. E eu sou a mulher que um dia não sabia fritar um ovo. Então, eu precisei curar a minha ferida, eu precisei olhar para mim, eu precisei desenvolver habilidades, treinar novos comportamentos para hoje Deus me cutucar em mais uma missão. Que logo, logo, né? Assim como for a vontade dele e a minha disciplina, vai acontecer. Continuando. Se você não está envolvida em algum serviço ou ministério, espera lá que eu me perdi. Que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Rabi era imoral, Davi teve um amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha ideias autodestrutivas. Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha uma saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também te usará, se você parar de apresentar desculpas. Esse pedaço aqui, eu vou tirar uma foto e vou postar lá no meu Instagram. E vou te pedir para você compartilhar. Porque, às vezes, você está focado em algo que você não tem. Ah, mas eu não falo como a Kátia Vanessa. Tinha gente aqui gago, minha amiga. E isso não impediu que ele falasse para multidões. Tá? Então, não é o que eu tenho, é o que Deus quer que eu faça. E aí, eu quero fazer com vocês a seguinte coisa. Vamos falar um pouquinho de neurociência? Já li o capítulo, tá? Acabamos de finalizar o capítulo, o dia 28. Na neurociência, o cérebro, ele acredita naquilo que você repete. Então,
se você murmura, reclama o dia inteiro, ele acredita que a sua vida é só aquilo. Mas a verdade, aquilo é uma parte da sua vida, que você está dando mais importância do que deveria, né? Inclusive, existe uma frase que diz assim: tudo que você dá foco, expande. Então, se você der foco nesse quadro, você só vai olhar para ele, você não vai ver a plantinha aqui, você não vai ver meu bracelete, não vai ver meu óculos vermelho, não vai ver uma árvore linda que tem aqui. Então, tudo que você der foco, expande. Então, se você focar no seu problema financeiro hoje, na sua dúvida, no seu medo, no problema no casamento, no problema em casa, no luto, se você focar nisso, e quando eu falo luto aqui, eu não falo só luto de pessoas, tá? Eu falo luto de, às vezes, o luto de se relacionar consigo. Tem muitos lutos, né? Porque a gente costuma falar só de quando alguém morre, né? Mas existem vários lutos dentro de nós. E toda vez que você dá foco para isso, é isso que você expande. E se eu entendo que tudo que eu der foco, eu expando, e que o meu cérebro, ele acredita no que eu repito, eu posso usar isso a meu favor. Sim ou sim? Então, eu posso, inclusive, imaginar o que ainda não sou, para que meu cérebro comece a acreditar naquilo e comece a desenvolver habilidades. Vamos para um exemplo? Vamos supor que você sempre falou que você é tímida. E agora você começa a falar que você conversa super bem com as pessoas. Deus vai te mandar possibilidade de desenvolver isso. Pessoas comunicativas para você falar, cursos, só que você precisa estar de olhos abertos para poder enxergar as oportunidades. O seu cérebro, ele vai começar a entender que você quer trabalhar aquela parte dele. E ele vai começar a criar novos caminhos. Deixa eu ver se meu canetão tá aqui. Novos caminhos neurais. Não tá. Não tá. Novos caminhos neurais, que é o que a gente chama na neurociência de neuroplasticidade. O nosso cérebro perde massa, mas ele também constrói novos caminhos. E aí ele vai fazendo caminhozinhos assim, que se conectam, que são os caminhos neurais. Então você pode, por exemplo, criar um novo caminho neural. Você pode, por exemplo, criar o caminho da positividade, da amorosidade, da organização. Tudo que eu repetir vai acontecer. Ah, lei da atração. Pode ser. Se você acredita pela lei da atração, é ótimo, ela existe. Eu acredito nela, mas se você não acreditar, não tem problema. Deus, isso. Eu acredito nisso também. Neuroplasticidade, caminhos neurais sendo construídos também. Então aqui a gente trouxe fé, a gente trouxe crença, a gente trouxe neurociência. Tudo pode trazer que você pode mudar quem você é hoje. A Kátia Vanessa de hoje é uma mulher totalmente diferente de Kátia Vanessa há 10 anos atrás. Que bom. Todos os processos que eu vivi foram ruins? Não, foram importantes. Foram ferramentas de aprendizado para me trazer onde eu estou hoje. Onde estou hoje tá bom? Tá bom, tá ótimo, mas eu quero mais. Então eu continuo fazendo novos caminhos neurais. Tá, mas por que você está falando isso? Porque toda vez que eu imagino estar onde desejo estar, eu crio novos caminhos neurais. Eu pedi para você escrever assim: minha missão hoje é. Não pedi? Eu quero que agora você feche seus olhos um pouquinho. Fechou? Eu não tenho como saber porque sua câmera está fechada. Mas Deus está vendo. Pronto, falei para hoje. De olho fechado, eu quero que nesse momento você imagine você do futuro. Eu quero que você imagine você realizando a missão que você falou que você escreveu no papel. Minha missão hoje é. Imagina você agora realizadora dessa missão. Imagina agora as pessoas que você anotou que você ia impactar, trazendo um testemunho de como você foi importante na vida dessa pessoa. Sente isso.
Sente isso agora. Imagina agora você lá do futuro, imaginando como foi o processo de colocar o medo no bolso, de fazer o que precisa ser feito, de parar de comprar suas desculpas, de organizar a sua agenda, de parar de murmurar, de criar novas versões de você cada vez melhores. Imagina isso. Traz essa sensação de sucesso, de prosperidade para você. Imagina você próspera. Não só com a sua missão, mas financeiramente. Imagina isso agora. Imagina você tão próspera financeiramente que você pode abençoar outras pessoas. Porque isso também é ser rei. Imagina nesse momento você em um relacionamento gostoso. Talvez você já esteja em um, então imagina que ele está ainda melhor. Se você ainda não está em um, imagina você como alguém especial. Imagina você completando essa pessoa e essa pessoa te completando. Imagina a família de vocês. Imagina nesse momento o seu servir. Sente isso nesse momento. E agora eu quero que você, ainda de olhos fechados, diga assim, ó, coloca a tua mão no coração e diga assim, fala teu nome. Aceito a minha missão. Fala teu nome de novo. Não espero mais. Fala teu nome mais uma vez. Começo hoje, dia 4 de agosto de 2025, o processo de transformação que irá me levar para essa mulher que eu imaginei aqui agora. Respira fundo. Mais uma vez. E ainda de olhos fechados, eu quero que você diga assim: toda vez que eu duvidar, Deus me fortalecerá. Toda vez que eu duvidar, Deus me fortalecerá. Toda vez que eu duvidar, Deus me fortalecerá. Respira fundo mais uma vez. Pode abrir seus olhos. Relaxa, mexe o pescoço. E agora eu quero ouvir vocês. Como é que foi? Agora eu quero o áudio aberto. Gervásio, a gente já está finalizando, mas você assiste o gravado todinho depois, tá? Eu vou mandar. A Gervásio chegou bem no finalzinho. Alguém compartilha para mim como foi para você? Não só a visualização, mas o encontro de hoje? Pode abrir o áudio. Quer falar? Pode abrir. Não quer falar? Não? Nelair, quer falar, Nelair? Vamos abrir seu áudio? Gostei bastante. Ai, as pessoas tímidas, gente. As pessoas só querem falar, só querem escrever. Despertou muitas ideias adormecidas. Oh, que maravilha! Fico feliz. Fico muito feliz, Adriana. Muito, muito feliz. Uma renovação de fé. Amém, que assim seja, né? Afinal, mulheres renovadas, Romanos 12:2, a renovação vem através do conhecimento. E muitas vezes o conhecimento começa me conhecendo, gente. Me conhecendo. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, esse encontro, enquanto vocês vão escrevendo, vocês não estão abrindo o áudio, né? Esse encontro, ele foi aberto para vocês como um presente, espero que realmente tenha sido um presente, para demonstrar um pouquinho do que acontece com a gente às segundas-feiras, né? O Clube do Livro Terapêutico, além desses encontros, a gente tem uma comunidade
só de mulheres, e nele a gente também ora uma pela outra, e a gente compartilha dores e sabores da vida, né? Esse encontro, são 4 encontros no mês, e é uma forma de trazer uma terapia de uma forma leve. Então, eu trago conhecimento através da escrita, que é o livro que a gente escolheu, e eu trago esses exercícios sistêmicos para que você possa construir novos caminhos neurais, né? Para que possa te fortalecer para trazer essas consciências, igual ali, né? Despertou ideias adormecidas. Então, a gente trouxe uma consciência de algo que estava guardadinho, né? Uma renovação de fé, ou seja, a gente plantou, a gente regou uma semente que já existia. E aí, se vocês sentirem interesse de saber como é que funciona, gente, é menos que uma pizza por mês, né? R$ 59,90 a assinatura do Clube do Livro. Se vocês quiserem participar, vocês podem me chamar no Instagram, no WhatsApp, que eu vou explicar tudo direitinho para vocês, tá? Eu queria pedir para alguém que já faz parte do clube dar algum depoimento, quer? Tem como? Flávia, Cris. Ah lá, a Cris já está pronta. Pode abrir, Cris, querida. Então, eu até falei esses dias no meu Instagram, porque eu participei do Clube do Livro há algum tempo, e aí eu retornei agora, né? E aí, nesse retorno, foi assim, sensacional. Eu falei, gente, que explosão, que coisa, porque eu cheguei em casa cansada, nossa, foi puxado participar aquele dia. E eu falei assim, ai, tá, não, vou participar. Eu tava meio dormindo, meio anotando, tava meia fase. E aí eu dormi e a hora que eu acordei no outro dia, eu acordei 1 hora mais cedo do meu horário normal, e eu acordei com um boom de ideias, de coisas, tipo assim, aquilo ficou reverberando na minha cabeça, foi tão incrível que eu falei assim, eu falei pra Mel, falei, Mel do céu, eu tive um despertar incrível. Ah, E assim, toda vez que tá tendo o Clube do Livro, eu acordo assim outra pessoa e eu falo, gente do céu, o que que tá acontecendo? Falei, por que que eu ai, que delícia. não fiz isso na minha vida antes? E você não tinha me contado isso ainda, né, bonita? Não. Ai, que delícia de saber. É porque ela tá ficando milionária e não quer que eu peça os royalties. Ah, As ideias que estão reverberando. Ai, Cris, que lindo! Amei o depoimento. Que coisa boa. É muito bom saber disso, viu? É muito bom mesmo. E no último encontro, a gente teve um bônus, né? Porque no último encontro, a gente teve um momento de oração, onde lá na comunidade, cada um pedia uma oração. E aí, no final, a gente leu o livro, terminou a gravação e a gente abriu uma nova gravação só para a gente fazer a oração. E aí, quem estava online orou por todos os pedidos do grupo, e foi lindo. Não foi só a gente orando pelo outro, foram as meninas aprendendo a orar pelo outro, né? Então, a Cris orou também pelas meninas, a Alice, que estava junto, orou também, e foi bem bonito. Essas bônus e essas gravações, elas ficam todas no YouTube e a gente manda lá na comunidade, né? Ai, adorei saber isso, Cris. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Ai, que bom. Gente, vou encerrar a gravação, agradecer a presença de vocês. Vou tirar uma foto ainda, então não saiam. Para quem está assistindo gravado, assista tudo, anote tudo. Para quem ficou aqui até o final, observa bem o que te incomodou, o que te reverberou aí no coração. O que a Cris falou acontece muito. Por que eu escolho fazer isso à noite, né? Porque à noite você está mais próxima de dormir. E antes de dormir, o seu cérebro ele fica mais propenso a ser reprogramado. Então, tudo que eu faço aqui, que eu peço para vocês repetirem, que eu peço para vocês fecharem os olhos e imaginarem, ele tem um resultado muito melhor do que se eu fizesse de tarde, por exemplo. Entende? Então, ele traz uma neuroplasticidade muito maior e traz a sensação no dia seguinte de renovo, porque realmente, enquanto você dormia, o cérebro foi trabalhando, e aí você acorda cheio de ideias, cheio de energia, cheio de disposição, né? Então, eu fico muito feliz. Espero muito que vocês
tenho anotado que vocês respondam. Responde cada um desses questionários, porque não foi feito só por mim, né? Lembra que eram 3? Era eu, o livro e Deus? Pois pronto. Pronto, falei, tô leve. Vou encerrar então a gravação.